Antes das grandes grifes falarem de diversidade e inclusão, o streetwear, um homem negro em Harlem, já estava fazendo tudo isso e sendo criminalizado por isso. Esse homem é Dapper Dan e a história dele não é só sobre moda, é sobre poder, identidade e resistência. E vamos começar pelo começo. Quem é Dapper Dan? Na verdade, o nome dele é Daniel Day. Ele nasceu em 1944, criado em Harlem, New York, e ele cresceu em um ambiente de desigualdade, criminalização e poucas oportunidades. Enquanto o luxo europeu era inacessível para a comunidade negra, o Dapper Dan entendeu algo fundamental. O desejo por status, beleza e expressão também é político. O Dapper Dan, ele não queria só roupas bonitas, ele queria representatividade. A história em comum, o luxo não era feito para ele. Nos anos 70 e 80, grandes grifes não vestiam pessoas negras. Inclusive, boutiques de luxo não permitiam nem sequer a entrada de clientes negros. Então, Dapper Dan viu ali uma oportunidade, né, onde o sistema excluía. Então, ele deve ter pensado uma coisa tipo, se eles não fazem roupa para nós, então eu vou ter que fazer. E então ele começa a desmontar bolsas da Gucci, da Louis Vuitton, da Fendi, e ele começa a recriar peças em jaquetas oversize, em casacos de couro, em looks esportivos e silhuetas que o luxo jamais imaginou. Então ele pegou aquilo que era do luxo e trouxe para uma pegada mais do streetwear mesmo. E por isso que a gente vê marcas de luxo hoje em dia, logos das marcas como Gucci, Louis Vuitton, em pessoas caminhando normalmente pela rua em looks realmente extravagantes. Isso começou tudo com o Dapper Dan. A estética do Dapper Dan era uma mistura do luxo europeu com a estética do Harlem, com o hip hop nascente, né, que estava aí crescendo cada dia mais. Dapper Dan e o nascimento do streetwear de luxo. A sua loja funcionava 24 horas por dia e atendia rappers, boxeadores, traficantes, sim, isso faz parte da história, e artistas negros que não eram bem-vindos no luxo tradicional. Alguns dos clientes icônicos que ele teve foram, gente, desculpa a pronúncia, eu não sei pronunciar, acho que é LL Cool J, Eric B. and Rakim e Mike Tyson, né, o famoso boxeador. E ele antecipou várias coisas. Primeiro de todas, a logomania, a customização, a colaboração entre a moda e a música e o streetwear como símbolos de status, porque a gente via muito mais o luxo em ambientes luxuosos, não na rua. Isso foi muito mais intensificado, digamos, mais começando a ver de uma maneira mais normal pelo Dapper Dan, né, que inventou esse streetwear luxuoso, com logos, com muita extravagância, digamos assim. Criminalizado por criar. Por ele ter pego logos de marcas como a Louis Vuitton, como a Gucci, etc, etc, ele foi processado por isso, né? Várias grifes processaram o Dapper Dan. A loja foi fechada em 1992, acusado de falsificação, enquanto hoje a gente vê, assim, as marcas, é o que exatamente as marcas fazem hoje em dia, mas obviamente que por ele ter sido a primeira pessoa, digamos assim, a ter feito isso e ele ser negro, foi extremamente criminalizado, tanto que ele teve que fechar a loja dele. Mas é aquela coisa, né, gente? Quando um homem negro cria, é crime. Quando uma loja europeia copia, é tendência. Vai entender, né? A lógica. Porque hoje a coisa mais comum que tem, mais comum, é uma marca de luxo copiar de outras marcas. É a coisa mais normal do mundo. Inclusive, essa história tem uma reviravolta tão grande, porque, como eu tava falando, marcas de luxo copiam, é tendência. Um homem negro cria, é crime. Mas essa história tem uma reviravolta surpreendente, porque em 2017 a Gucci copia algumas das peças mais icônicas das criações do Dapper Dan, especialmente uma jaqueta com o logo GG, e a internet reconheceu na hora e falou: isso é Dapper Dan. E a pressão foi tão grande, acusações de apropriação cultural e de apagar a origem da estética, que a Gucci não teve outra opção a não ser convidar o Dapper Dan para uma colaboração. O que a Gucci fez? Eles tiveram que admitir o erro, chamaram o Dapper Dan para uma colaboração oficialmente,
criaram uma coleção juntos e, o mais importante, a Gucci financiou a reabertura do ateliê do Dapper Dan em Harlem em 2018, o que, assim, é pra fechar com chave de ouro, realmente, porque o resto não fizeram mais do que a obrigação, mas eles financiaram a reabertura da loja deles, assim, tem realmente o meu maior aplauso, porque é mais do que justo, óbvio, mas não era obrigação deles, e eles terem feito isso, assim, fala muito bem da marca. O reconhecimento foi tardio e histórico, assim, anos depois, o mundo, até hoje a gente sabe que o mundo ainda tá bem ferrado em inúmeros sentidos, mas o mundo tem sim mudado e a moda passou a olhar mais para a cultura negra, para o hip hop e também para o streetwear. Eu adoro porque ele passou literalmente de uma espécie de pirata para um ícone do luxo. E Dapper Dan meio que forçou a Gucci, uma marca italiana de luxo, a mudar. Porque o Dapper Dan fez história. O Dapper Dan é importante porque ele democratizou o luxo, criou moda com identidade cultural, provou que a moda e linguagem social influenciou gerações de designers e também mudou o eixo do poder estético. E ele não pediu permissão, ele criou um novo sistema que incluísse ele. E a história do Dapper Dan nos prova mais uma vez que a moda não é só sobre moda, não é só sobre roupa, não é simplesmente peças que você coloca no corpo. Tem história, tem política, tem linguagem visual, tem, assim, inúmeras coisas que muita gente acha que é uma questão superficial, mas vai muito além disso. Me conta, você sabia dessa história? Você sabia que a moda tinha um impacto tão grande no mundo desse jeito? Ou você até agora enxergava a moda como uma coisa superficial? Me deixe saber aqui nos comentários. Bom, e é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me deixe saber aqui nos comentários se vocês gostariam que eu trouxesse, assim, mais histórias diferentes, mais interessantes sobre a moda, sobre a história da moda. Que eu gosto muito quando tem pessoas, assim, com uma história tão impactante como a do Dapper Dan. Porque foge do normal, digamos assim. Criou uma marca, teve alguns problemas, mas teve sucesso. Não, ele teve por muitos anos a loja fechada. Na verdade, por quase 2 décadas, na verdade, se não me engano, a loja dele fechada. Não, 2 décadas não, quase 3 décadas, na verdade. E ele tem uma história totalmente fora do eixo, totalmente fora do comum. E por isso que eu quero saber se vocês gostariam que eu trouxesse mais histórias assim, incomuns, diferentes, de pessoas que realmente marcaram a moda. Me deixem saber aqui nos comentários. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e, obviamente, compartilhar com quem é fascinado por moda como a gente. Um beijo e até o próximo vídeo.